Você que está chegando agora, conhecendo o podcast O Contato, com certeza deve ter algumas dúvidas sobre alguns nomes importantes do mundo da ufologia. Não são poucos, nem muitos podemos dizer, mas nesse episódio do podcast O Contato, nós traremos para vocês 5 nomes importantíssimos para que você, que se interessa por ufologia, possa conhecer ainda mais. Foram fotografados vários objetos. A ONU nunca parecia um avião. Ela teve um contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone. Está perseguindo o drone. Ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Bom dia, boa tarde, boa noite, contatados e contatadas. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini, e esse é o seu podcast O Contato. Segundo episódio do podcast O Contato, estamos iniciando mais uma historinha, mais um tijolinho na nossa jornada, e comigo ele, Guto Cornaccioni. Como vai, Guto? Salve, boa noite, boa tarde, bom dia, good afternoon. É isso aí. Estamos aí para mais uma oportunidade para trocar informação e aprender também. Exatamente, que é essa que é a nossa maior intenção aqui no podcast O Contato, que é aprender sobre ufologia, a gente não só sobre ufologia em si, mas sobre toda a questão do fenômeno ufológico. Primeiramente, quero agradecer a todo mundo que participou, que interagiu já nas redes sociais. Eu fiz uma caixinha de pergunta lá nas nossas redes sociais referente ao podcast do nosso primeiro podcast, onde nós falamos sobre o porquê da ufologia, né? Por que a gente gosta de ufologia. E algumas pessoas interagiram lá, muito obrigado. Depois A gente falou disso, começou falando disso, depois a gente, né, principalmente, né? Exatamente. Foi a nossa primeira experiência, né? Teve a participação do Marcelo, que com certeza irá botar em outras participações aí, e mais uma vez agradecendo o Marcelo. Mas já é o começo, né? O começo do nosso trabalho, e com certeza foi o primeiro de muitos. Já estamos aqui no segundo episódio e com planos aí para vários outros episódios para a gente poder conversar. E nesse episódio de hoje nós temos um interesse aí de trazer um assunto mais técnico, né, Guto? A gente pode chamar assim? Não sei se é técnico, mas assim, tipo quem é quem, assim, né? Não pode, tipo uma lista, mas não é uma lista dos melhores, né? Mas nomes que você deve acompanhar se você se interessa pelo assunto. Exatamente. Como nós já explicamos, o podcast Contato, a ideia nossa não é ficar batendo na tecla de um único caso ou de um único relato, e sim debater sobre o fenômeno, né? De uma forma geral. Até quando a gente começou a pensar nas pautas, essa era uma pauta que não tinha surgido no nosso brainstorm, vamos falar assim, e de imediato a gente falou, pô, cara, tá aí, eu acho que o momento é válido pra gente poder debater quem são esses nomes aí, alguns nomes, e com certeza é um episódio que vai abrir brecha pra gente trazer aí vários outros episódios semelhantes, né? Vamos falar aí de alguns nomes, depois dá pra falar de 5 nomes da ufologia brasileira, 5 nomes da ufologia francesa, enfim, né? Acho que esses nomes que a gente está trazendo nesse episódio, eles são muito baseados também no que a gente está estudando, né? No que a gente está... É como se fosse assim, a gente está trazendo de nós, e compartilhando. Isso aqui que a gente está lendo, esse pessoal que a gente estudou um pouco, saibam mais um pouquinho sobre eles. Exatamente. A gente tem essa questão, né, de poder trazer um pouquinho mais de informação
com um pouco mais de detalhe, né? Falar um pouco mais desse pessoal. São nomes assim que eu acho que daria até pra gente fazer um episódio para cada um, né, Guto? Com certeza, né, cara? Se a gente parar para analisar cada um deles e quem sabe, né, de repente a gente pode se aprofundar sim em cada um desses nomes, debater um pouco mais a teoria de cada um deles, mas de imediato eu acho que é válido a gente começar como se fosse a pessoa que está entrando na ufologia, né? Foi lá, jogou no Google lá, pô, fala para mim de 5 nomes aí que eu tenho que pesquisar sobre ufologia. É isso que a gente vai trazer para vocês hoje nesse segundo episódio do podcast O Contato. E antes de mais nada, pedir para você já curtir, compartilhar o nosso podcast, seja em qual 5 estrelinhas no episódio. Exatamente, seja em qual for a plataforma que você vai estar escutando o nosso podcast, veja lá a forma de compartilhar, a forma de curtir, de seguir a nossa página e também siga as nossas páginas das redes sociais, né? Podcast O Contato no Instagram, o ponto contato você consegue no TikTok, também tem o Contato _cast no X, vulgo Twitter. Twitter, me recuso. O nosso cara amigo aqui já tem problema com a agiota e ele agora tá querendo arrumar um problema com o maior de todos, cara. Ele tá querendo arrumar um problemão com o cara, não quer falar X. Outro dia o Elon Musk tweetou, né? Eu vou falar o quê? Xizou? Pô, não dá, né? Sabe, já tinha até um verbo pra isso. O cara vai lá e me muda o negócio. Mas outro dia ele tweetou alguma coisa lá, assim, que eu discordei. Aí eu ia lá, mas falei, pô, mas o cara é dono do negócio, sabe? E agora? Vai lá discordar, você vai discordar do patrão, cara. Sério mesmo, você vai discordar do patrão, é isso mesmo. É capaz, eu fiquei imaginando assim, pô, de repente falar alguma coisa, escuta a voz dele pelo meu celular, assim. Nossa, já pensou, cara? Isso com certeza um dia falaremos até de um episódio desse tipo de coisa, inteligência artificial, até onde estamos sendo observados, vigiados. Com certeza é tema para outros episódios. Sim. Aí, né? Então, para quem não curtiu, curte lá, vai mostrando para todo mundo, vai trazendo o pessoal para a gente poder agregar cada vez mais ao nosso podcast. E, cara, interage com a gente nas redes sociais para a gente poder trazer mais assunto para vocês. Então, cara, galerinha, manda ali sugestão de assunto. A ideia nossa é não ter só a participação do pessoal grandão da ufologia, mas também trazer amigos, né? Que nem eu trouxe no primeiro, a gente já trouxe o Marcelo, que é meu amigo. Vamos trazer conhecidos do Guto, vamos trazer conhecido nosso de grupo de apoiador, e a galera que foi interagindo, se a gente vê que vale a pena, a gente vai trazer aqui para bater um papo, porque nada mais é do que a roda de amigos que a gente sempre procurou para poder falar, e a gente está criando essa roda de amigos aqui no podcast O Contato. Beleza? E a gente tá, quando a gente começou a conversar a respeito do projeto e tal, né? Uma das motivações é que fazer isso ia forçar a gente a estudar mais, né? Isso. Então, esse próprio episódio, essa própria lista que a gente está trazendo aqui, é compartilhando o estudo, né? Isso, pra exatamente. Gente aprender também e compartilhar o que a gente está lendo, está estudando. Eu, principalmente, eu sou um cara que eu não conheço muito desses caras que a gente vai falar, né? A gente vai trazer aqui uma sinopse deles, tal. O Guto conhece eles um pouquinho mais, e a gente vai debater. Eu, como o cara que tá chegando, o Guto, como é um cara que já pesquisa um pouco mais, a gente vai poder debater essas 5 personalidades. E vamos ver se vocês vão acertando aí, conforme a gente vai falando, né? As 5 personalidades. Vamos deixar de mistério, né, Guto? Não vamos falar quem são, não. Vamos falando aqui, a galera vai descobrindo no meio do caminho. Beleza? Bora então para mais um episódio do podcast O Contato. É isso então, Guto. Vamos lá. Vamos trazer aqui um pouquinho. Quem que é o primeiro menino aí? Primeiro. Vamos trazer o primeiro. Eu acho que é válido a gente trazer um que já tem memórias póstumas aí, né? Um ufólogo que trouxe aí já um começo de tudo. Eu que aprendi a pronúncia do nome dele hoje. Esse aí já foi para as estrelas. Já foi para as estrelas. Esse já está
integrado nas estrelas ou já está em nosso lar, já está Subiu, em outro... já foi de arrasta para cima. Já foi de arrasta para cima há um bom tempo, né? Já faz bastante tempo. Estamos falando de John Keel, meus caros contatados e contatadas. John Keel, ele que nasceu em 1930, morreu em 2009, foi aí um escritor e jornalista norte-americano, notável aí por suas contribuições no campo da ufologia e fenômenos paranormais. Ele foi muito conhecido pelo seu trabalho no livro The Mothman Prophecies. É a profecia do Mothman. O Mothman que é o Homem-Mariposa. O Homem-Mariposa, né? Que tem muita teoria em cima dele, muita história em cima dele. E foi um livro publicado em 1975. E aí o John Keel foi tem aí, para vocês terem uma ideia, a década de 60, 70, né? Foi a década que esse cara fez o seu nome para valer e surgiu para a ufologia no tempo áureo da ufologia, né? Época de projeto Blue era de ouro da ufologia. Era de ouro da ufologia e esse cara estava surgindo. O que esse cara trouxe de importante para a gente, o Guto? Cara, acho que primeiro como ponto de curiosidade, assim, informação, esse livro dele, né, as profecias do Homem-Mariposa, né, virou filme, né? E um filme com o Richard Gere. Putz, agora tá me fugindo o nome do filme em português. Mas, cara, era um filme que passava na Globo direto, assim. E é inspirado nesse livro dele, né? As profecias do Mothman. É um filme ali acho que do fim da década de 90, começo dos anos 2000. Bom, eu acho que uma das principais contribuições do John Keel foi ser um dos primeiros, se não o primeiro, mas um dos primeiros a começar a fazer essa junção entre o fenômeno ufológico e o fenômeno paranormal. Eu acho que antes dele essas coisas eram muito bem separadas. Ele foi um dos caras que começou, ele junto com o Jacques Vallée, que é outro que a gente vai falar aqui, né? Já estou dando spoiler, né? Mas ele começou a fazer mais essa junção e a considerar que tanto o fenômeno ufológico quanto fenômenos paranormais, coisas que se associam ao folclore dos diferentes países, que essas coisas são meio que um fenômeno só, de diferentes manifestações. Na teoria dele, né, ele fala muito de uma superconsciência, né, que estaria por trás dessas manifestações, desses fenômenos, tanto o fenômeno ufológico quanto as manifestações paranormais. Ele estudou essa lenda, né, lenda urbana, mas que ele não estudou como lenda urbana, ele estudou como uma situação real do Homem-Mariposa, né, associada a o Homem-Mariposa, o que seria? Uma entidade, né, sobrenatural, paranormal, uma criatura, que as pessoas associavam ao formato de uma mariposa, né, um ser alado, e que supostamente ele aparecia em locais antes de alguma tragédia, algum acidente, alguma coisa muito assustadora, muito difícil acontecer naquela região. Uhum. Por isso que o livro chama As Profecias do Homem-Mariposa, né? Até eu dei uma pesquisada aqui por cima, acho que o filme que você está querendo citar é A Última Profecia. A Última Profecia, exatamente. A Última Profecia, é um filme com Richard Gere, e ele foi feito em 2002. Né? Isso, exatamente. Pode ver que realmente isso. Eu estava meio certo ali, fim dos anos 90, começo dos anos 2000. E tem algum streaming, eu sei que tem algum streaming porque eu revi ele uns tempo atrás. Aí tá na minha frente aqui, mas eu não vou fazer propaganda. Nós tá falando, tem no streaming, procurem aí. Tem no streaming, tem um streaming famoso aí que é fácil, bem fácil. E assim, o filme
parte de uma premissa, né, que é isso que eu falei, dessa investigação do John Keel em cima do fenômeno da lenda do Homem-Mariposa, e algumas coisas que acontecem no filme, aliás, algumas coisas não, a estrutura é mais ou menos a estrutura do livro, né? Tem um investigador que também é um jornalista, e ele começa a investigar esse fenômeno, essa lenda do Homem-Mariposa, e começa a ter alguns encontros com ele. O livro do John Keel segue também originalmente, né, porque o livro veio primeiro, essa sequência, assim, só que no livro é ele, né, ele tá falando ele e escrevendo. No filme, adaptaram, mudaram o nome do personagem e tal. Mas esse livro investiga alguns eventos que aconteceram na cidade de Point Pleasant, na Virgínia Ocidental, na década de 60, né, com relatos de avistamentos, né, de uma criatura alada, que seria o Homem-Mariposa, e outros fenômenos paranormais que aconteceram ali na região. E também, assim, ao longo da carreira, ele alegou ter experimentado visões, encontros paranormais, e ele acreditava em uma ampla gama de fenômenos além dos OVNIs, né, criaturas misteriosas, sincronicidade. Tem uma outra questão importante sobre o John Keel também, que é um livro dele, chama Operação Cavalo de Troia, né, Operation Trojan Horse. Esse é um livro bem famoso da ufologia, né? Bem então, forte da ufologia. Esse livro dele é muito estudado e considerado meio que uma bíblia sobre esses assuntos de ufologia e paranormal dentro da comunidade de inteligência lá americana. Pra você ver como esse cara chegou longe, assim, né? Pessoas com poder de decisão ali dentro estudaram esse livro que ele escreveu. É muito difícil encontrar coisa dele em português na internet, sabe? E é mesmo no YouTube, assim, em inglês, é muito difícil você encontrar palestra dele, as coisas, vai encontrar algumas, mas é bem raro, assim. Ele não era um cara muito midiático. Tá certo. Sabe? Mas acho que fazer um resumo, assim, do John Keel é meio que isso, né? Ele trouxe algumas abordagens novas para essa questão da ufologia, principalmente essa junção do paranormal com o fenômeno ufológico. Acho que é até válido a gente já puxar puxando para um outro nome da nossa lista, e ainda trazendo o John Keel. O John Keel, ele trabalhou também, não só, né, com o contato com o Vallée, mas ele também teve o contato com nada mais, nada menos do que, talvez, cara, eu acho que dessa lista que a gente está trazendo, poderia deixar ele como top 1, né, se fosse ranquear, mas eu acho que Dr. Allen Hynek, esse cara é talvez o maior nome da ufologia, né, se a gente for elencar em pessoas que trouxeram muito para a ufologia desde quando a ufologia surgiu, né? E eu acho que o Allen Hynek tem um peso muito grande, porque ele esteve envolvido com o projeto Blue Book. Nós temos filmes, né, que representam aí o Allen Hynek, e tem, né, essa participação de estudos na década de 60 junto do John Keel com o Dr. Allen Hynek. E é dele que a gente vai falar agora, né, do Dr. Joseph Allen Hynek, que tem as suas participações especiais em algumas histórias, né? E se a gente consegue ver algumas produções da cultura pop, ele aparece em algumas, né? Como ele mesmo, né? Que, se eu não me engano, ele aparece, né, no Contatos Imediatos de Terceiro Grau,
Ou é uma representação dele, eu não tô lembrando. Não, ele faz uma ponta, né? assim, sabe? Uma cena que é muito legal, assim, porque é bem na cena que estão os discos voadores chegando lá, um monte de cientista vendo, aí tem um monte de cientista parado, olhando, e tipo, vem ele lá do fundo, para na frente da câmera. Foi feito para mostrar ele, sabe? Sim. Então, tem essa aparição dele. Projeto Blue Book, né? Série aí do History, onde ele é retratado, né? Ele é o personagem principal, ele né? é o personagem principal, né? Então, ele esteve envolvido com o projeto Blue Book, mas ele é muito mais do que só projeto Blue Book e Steven Spielberg, né, Guto? Sim. Muito mais. O cara se tornou aquelas pessoas que são... a trajetória dele é muito interessante, né? Sim, ele tem toda uma... Fora, né, a gente começa assim, né? O cara foi formado, nasceu em 1910, então é um astrofísico que passou por 2 guerras, tá? Então, teoricamente, ele viu nascer toda a teoria de fly saucers, né, em 1940 e tudo mais, ele viu aquilo muito, muito de perto. Era um cara que tinha... Não só isso, né, cara? Também todo o desenvolvimento da energia nuclear, de bomba atômica, né? Teve de perto. É um cara que teve de perto com Einstein, né? Uhum. O Alan Hynek, ele teve todo isso. E ele começa sendo um cético. Ele começa sendo totalmente cético aí. E aí foi evoluindo as suas opiniões conforme o tempo foi passando, conforme ele foi estudando. Tem algumas figuras aí, hoje, é nisso aí que a gente pega, né, Guto? Pô, a gente tá falando de Alan Hynek, velho. A gente não tá falando de um cara qualquer, a gente tá falando de um cara que teve contato provavelmente com Nikola Tesla, teve contato com Albert Einstein, ele teve contato com Oppenheimer, né? A gente tá na época aí do Oppenheimer ainda, mesmo que já passou do cinema, mas ainda é o nome falado em 2023. Ele só teve contato com esses nomes. Só teve contato com esses nomes. E aí... alguns pseudo-cientistas do tempo moderno hoje, que se julgam céticos, e, gente, pelo amor de Deus, nós somos aqui pessoas que defendem muito o ceticismo, porque ele é salutar, né? O ceticismo ele é uma coisa que é necessária para a gente não acabar caindo em ladainha aí. Mas tem uns que gostam de pagar. Tem que ser uma ferramenta, né, velho? Exato. Não pode ser um dogma, né? Exato. Aí tem uma galera que gosta de pagar de cético aí e esquece desses caras. Né? Esquece desses caras que eles surgiram numa época fortíssima aí da ufologia mundial, com quem eles estiveram, meio de Guerra Fria. Então eles estiveram em todas essas teorias que o pessoal fala de naquela época tinha muito relato, porque por conta da Guerra Fria as pessoas viam qualquer coisa e aí já era disco voador e tudo mais. Mas, cara, esse é um cara que, por exemplo, é uma figura que, por exemplo, saberia identificar um fenômeno diferenciado de um fenômeno natural. Né? Então, é um nome a ser respeitado. Né? Ele tem muita obra também, muitos estudos. O Alan Hynek tem aí uma grande bagagem para quem não conhece Alan Hynek, Joseph Alan Hynek. Né? Pesquise sobre. Tente ver. Se você não viu Contatos Imediatos de Terceiro Grau, vá assistir. É um filme lindo. Em primeiro lugar, ele é lindo. Né? Sim, maravilhoso. É um filme muito bonito. Então, tem o selo Spielberg, né? Então... Tem um selo Spielberg de qualidade aí. E eu acho que Alan Hynek, cara, é um episódio inteiro só para falar dele, né? Do tanto de coisa então, que... O cara, ele é tão importante para a ufologia que, assim, ele criou a escala de contato, né? Então, essa coisa de contato em primeiro grau, contato segundo grau, contato terceiro grau, isso aí é ele que criou, não da cabeça, mas, assim, depois de passar anos dentro do projeto Blue Book e estudando o fenômeno, né? E vale dizer, né, como você já citou antes, que de início ele era cético em relação a relatos de OVNIs. Ele ter sido designado para o projeto Blue Book não foi uma coisa que partiu dele, uma intenção dele, tem esse projeto aqui, vou montar. Não, ele foi convocado, né? Ele já... nos Estados Unidos isso é muito, muito comum, né? O setor acadêmico, os pesquisadores, cientistas, tem uma
tem uma linha muito tênue entre pesquisa militar e pesquisa acadêmica. Então, é muito comum pesquisadores fazerem trabalhos para as Forças Armadas, né, os estudos. Daí que se desenvolve muita coisa, principalmente lá nos anos 40, 50, que o complexo industrial militar, as empresas, Lockheed Martin, todas essas empresas que desenvolvem armas, elas não eram ainda o que são hoje, né? Então, os cientistas que, ao mesmo tempo que um cientista ele tinha sua pesquisa acadêmica dentro de uma universidade, ele prestava serviço para uma empresa que prestava serviço para um programa do governo, sabe? E o Heineken, ele estava nesse meio, assim, né? Tanto no meio acadêmico, quanto também prestando serviço para o governo americano. E de início ele era cético, né? Então ele foi convocado, mas ao longo do projeto Blue Book, que foi um programa da Força Aérea Americana, assim, para o público, esse programa tinha a função de estudar o fenômeno, mas na realidade, o projeto Blue Book, a intenção dele era pegar o fenômeno e falar assim, olha, isso não é nada, tá? Não tem com o que se preocupar. Já foi um programa que já nasceu enviesado, assim, né? E até tem trazido até uma preocupação, né, Guto? Que hoje, tudo que a gente está passando hoje com David Grush e tudo mais, já tem gente suspeitando que a gente está quase que encaminhando para um projeto Blue Book 2.0, né? Porque 3.0, né? Porque que já rolou outras vezes. Depois do projeto Blue Book, teve o projeto Grudge, que também foi com a mesma finalidade de, sabe, fazer o famoso debunk, né? De falar que isso aqui não é nada, não tem nada aqui, vamos voltar para nossa vida. E agora tem o Aro aí que está aparecendo mais uma vez ser um projeto para, como a gente fala, para inglês ver, né? No caso, para americano ver. Que fala assim, não, pode trazer, a gente está estudando e tal, mas na verdade os caras pegam, eles falam, o que a gente tem é isso aqui, 95% dos casos são explicáveis, 5% não são explicáveis. Mas esses 5% aí, eles pegam esses e escondem. Era mais ou menos isso aí o projeto Blue Book, que botaram o Heineken lá. Só que ao longo do tempo, ele foi... Então, a trajetória dele é muito interessante, porque ele entrou num projeto cuja função dele, a função principal dele lá era ser, tipo, aparecer, principalmente, né? Assim, olha, temos um cientista, astrônomo, astrofísico respeitado, né? Então, botar um cara renomado como ele, falando que, olha, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui tudo tem explicação. E só que depois as evidências foram sendo tantas e ele foi levando o estudo tão a sério. Ele não era um cientista que, assim, o cara era um cientista na acepção da palavra, né, cara? Ele pegava aquele fato, ele não conseguia ignorar. Então ele entrou como um cético num projeto cuja função não era trazer a verdade, mas era estudar o assunto, mas falar que aquilo tudo era mentira para o público, e saiu de lá, em certa medida, até arrependido de desinformação que ele passou em alguns momentos, e lançou livro depois sobre o próprio projeto Blue Book, sobre o fenômeno OVNI, desdizendo muitas coisas que ele tinha dito na época do projeto Blue Book, porque era meio que forçado, né? E ele lançou vários livros, e o principal deles é The UFO Experience, a Scientific Inquiry, de 72, que é, traduzindo assim, tipo, a experiência OVNI, um inquérito científico. Esse de 72 é o mais famoso dele. E então, assim, o Heineken, ele foi... É difícil, eu acho, na minha opinião, a gente dizer que ele foi o primeiro, porque talvez ele tenha sido o primeiro que a gente saiba, né? Mas, assim, ele foi do projeto Blue Book, foi o primeiro programa oficial e abertamente foi oficializado publicamente sobre o estudo sobre o assunto, e ele era o cabeça do programa, ele era o diretor desse programa. E, então, assim, muita coisa, como eu falei, que a gente tem da ufologia
hoje como certa, como fato, casos que a gente conhece hoje, foi o Alan Hynek que estava lá investigando. Exatamente. E ele é citado, muito citado até hoje, né? É com certeza uma das maiores referências aí no meio da ufologia. Eu acho que de todos os nomes que a gente ainda vai trazer aqui, não diminuindo nenhum deles, mas eu acho que de todos os nomes, talvez um dos mais importantes para a gente poder dar uma estudada, uma lida, entender o quanto ele foi importante pro estudo do fenômeno. Acho Talvez que Alan o cara Hynek, seja um patrono da ufologia. Né? pode ser. Eu acho que a gente pode considerar ele como talvez a figura principal aí da ufologia, como a gente entende ela hoje. Como eu disse, né? Obviamente nós temos figuras que na mesma época que ele andaram em paralelo em outros países, né? Aqui no Brasil nós tivemos outros nomes bem fortes aqui nessa época também. Mas a ideia hoje é a gente citar esses nomes que são tão pesados na ufologia, que merecem muito a nossa atenção. E se você gosta do assunto, se você gosta do papo sobre o fenômeno, você precisa dar uma pesquisada sobre esses caras, porque com certeza vai te dar um pouco mais de conhecimento e visão do que é o fenômeno em si, né, no pouco que a gente conhece, né, e saber um pouquinho mais de como foi o estudo deles em cada época, porque cada época teve a sua particularidade. E vale dizer também que assim, esse episódio aqui a gente tá falando de 5 nomes estrangeiros, né? Sim. A gente vai falar também de 5 nomes brasileiros da ufologia do Brasil, claro. Exato. Do mundo também, né? Porque claro. Tem. Acho que assim, quando a gente. É até interessante quando a gente começa a citar nomes da ufologia, a gente acaba permeando muito entre brasileiros e americanos, né? Sim. E tem dois, acho que alguns franceses, inclusive citaremos um deles aqui hoje, mas fica muito nesse ponto, né? Brasileiros e americanos. E eu acho que a ufologia mundial em si, ela é realmente muito levada por conta dos brasileiros e americanos. A própria ufologia brasileira ela é muito respeitada lá fora. Fortes, né, cara? Ela é muito respeitada lá fora, até porque por causa da casuística brasileira, né? Sim. É uma casuística que ela é muito respeitada, até naquele infográfico que o Aro soltou, né? Ou foi o Pentágono que soltou o infográfico, o Aro, né? Onde mostra o infográfico de avistamentos dos últimos anos aí. No Brasil não tem. Mas por quê? Porque são lugares onde os Estados Unidos tem base. Sim. Os Estados Unidos não tem base no Brasil, então eles não conseguem ter esse tipo de informação. Mas talvez, né, um estudo, uma petição, alguma coisa que comece a chegar na aeronáutica brasileira, de repente isso pode acabar sendo levantado, porque eu acho muito difícil que aqui a gente também não tenha alguns relatos bem interessantes aí de piloto da aeronáutica, que eu acho que os pilotos brasileiros eles passam por um teste um pouquinho de fogo, um pouquinho mais pesado, que os caras não entram em Pinel e saem falando para meio mundo aí o que eles viram por aí, né? Então... Sim. Os caras seguram um pouquinho mais a língua aí. Vamos trazer agora para nossa pauta. Falamos aí de John Keel, falamos de Alan Hynek. Agora eu quero trazer para a nossa pauta Jeremy Corbell. Jeremy Corbell, que esse ainda está entre nós, né? Está aqui com a gente. Esse é mais novo, né? Jeremy Corbell é um cara mais novo aí da ufologia. Vem sendo trazido um pouco mais à tona nos últimos anos, porque o cara é documentarista. Ele, acho que a gente poderia colocar ele, fazer um parênteses aqui, né? Ele é bem amigão ali do Jaiminho Raposa, né, conhecido de alguns. James Fox, né? James Fox, né? Então são documentaristas que estão fazendo um trabalho muito legal para a ufologia, para a gente poder entender um pouquinho mais, né? Então o Jeremy Corbell é um documentarista, cineasta, investigador, conhecido muito pelo trabalho relacionado aí nos fenômenos paranormais, né? Tem conspiração, coisa extraterrestre, enfim. Então ele tem documentário
sobre OVNIs e o Rancho Skinwalker, né? Ele tem um documentário muito massa do Rancho Skinwalker, que com certeza é um assunto que um dia vai chegar aqui no podcast. Com certeza. Que é talvez um dos lugares mais sinistros do mundo aí. Mas o Jeremy Corbell tem um documentário com Bob Lazar, né? Sim. E aí a gente entra num nome muito forte também da ufologia, que movimentou a ufologia na década de 80, 90, né? Que foi o Bob Lazar. E o Jeremy Corbell foi um dos responsáveis, né, Guto, por essa divulgação aí do Bob Lazar, né? O Jeremy Corbell, ele é um documentarista, né? Mas além de documentarista, ele se tornou um investigador do fenômeno ufológico também, né? Ele é interessante, ele se tornou amigo do John Lear. Não sei se o pessoal sabe quem que é o John Lear. John Lear era o pai das teorias conspiratórias e tudo mais lá dos Estados Unidos. Esse sobrenome dele, Lear, né? O pai do John Lear é fundador daquela companhia Learjet, né? Sim. Que faz jatos. Então, assim, o cara já vinha de uma família rica, sempre foi estudioso dessas questões ufológicas, paranormal. E quando esse cara o John Lear já estava ali, mas já pro fim da vida dele, o Jeremy Corbell se aproximou dele, fez amizade com ele, passou a conviver com o cara diariamente para fazer um documentário a respeito dele. O John Lear era muito amigo do Bob Lazar, lá de trás, na época que o Bob Lazar surgiu. Então ali foi se criando essa relação, né? O Corbell conheceu o John Lear, por ele chegou do Bob Lazar, no George Knapp também, né? Sim. Então o Jeremy Corbell, ele é um documentarista, mas eu posso dizer que ele é praticamente um ativista, sabe, assim, legal. a respeito da ufologia. Porque tanto é que, assim, essa questão do David Grush ter surgido e ter aparecido aí dando depoimento em audiência, no Congresso, o Corbell e o George Knapp estavam muito por trás ali também de levar aquela audiência, movimentar deputados e tal, entrar em contato para que aquilo acontecesse. Tanto é que no vídeo da audiência, você vê lá tá o David Grush, o Ryan Graves e o David Fravor, os três ali. Atrás deles está sentado o George Knapp e o Jeremy Corbell. Uhum. Os dois exatamente atrás deles ali. Então ele tem hoje em dia um podcast, chama Weaponized, que é dele com o George Knapp. O George Knapp vale a gente. O George Knapp podia muito bem também estar nessa lista, sabe? Menção honrosa George Knapp. Menção aqui, honrosa, pô, não é nem menção honrosa, né? Que se a gente for falar de todo mundo, não dá, vai ter 2, 3, 4, 5. É assim, é o tipo de coisa que a gente vai ter que fazer, né? Não dá pra gente. Não dá pra gente falar o nome de todo mundo. Por exemplo, um que eu gosto muito e não tá na nossa lista, já dando um spoiler, mas com certeza é o John Mack, né? Que ele é John Mack. Ele é psicanalista, o cara foi de Harvard e tudo mais. E muito foi um cara que. Caso Ariel, né? E foi muito responsável por trazer o caso Ariel à tona e investigar o caso Ariel. E esse cara veio, por exemplo, ele veio investigar as meninas de Varginha. Ele foi conversar com elas, e ele é um dos caras que colocou, fez com que o caso Varginha se tornasse até um pouco mais, não vou falar verídico, mas um pouco mais sério, porque ele deu credibilidade, né? Isso, é credibilidade, essa palavra que eu tava querendo falar. Porque ele pegou e falou, se essas meninas estão mentindo, então eu rasgo o meu diploma. Sim. Então é um cara que... Então, assim, John Mack é mais um nome que com certeza vai surgir aqui. Mas continuando aí, Jeremy Corbell e George Knapp. Hoje eles têm esse podcast, um podcast semanal. E então, assim, ele além de documentarista, ele tem um documentário sobre o Bob Lazar, muito legal. Mas além de documentarista, ele tá literalmente assim, envolvido dos pés à cabeça, junto com o George Knapp aí,
nesse processo de vazamento, de trazer informações, né, em contatos com deputados. Ele é um cara novo, deve ter acho que menos de 50 anos aí, e então ele está muito ativo. É um cara que ele foi se tornando um investigador do fenômeno também e tal, mas acho que ele é principalmente um ativista e um divulgador, sabe? Sim. Ele tem, assim, tem ele recebe algumas críticas, algumas pessoas criticam ele, talvez achar ele sensacionalista, mas é aquela questão, né, cara? Tratar desse assunto já é ser meio sensacionalista, né? Exato. Falar sobre esse tipo de assunto já é, de certa forma, meio sensacionalismo. Sim. Você levantar a pauta da ufologia é sensacionalista, praticamente. Né? E também não tem como agradar todo mundo. Dentro da ufologia não vai ser diferente também. Exatamente. Ele com esse trabalho com o George Knapp é muito interessante, porque o George Knapp também já vem lá do início dos anos 90. O Bob Lazar se tornou conhecido e a gente sabe da história do Bob Lazar por causa do George Knapp. Sim. Então o Jeremy Corbell ele se tornou muito próximo de dois caras muito grandes e muito importantes dentro da ufologia, que são o John Lear e o George Knapp. Então são dois caras de uma geração anterior, e que o Jeremy Corbell meio que está dando continuidade, né, no trabalho desses caras. Sim, então é um cara que dá pra gente acompanhar até mais de perto, né? Hoje ainda dá pra gente consumir muito conteúdo do Jeremy Corbell. Então, assim, até deixando bem claro para você, contatado e contatada, a gente tá trazendo a informação, certo? Então você filtre da maneira que você quiser. Não estamos trazendo regra, né? Então, de repente, a pessoa vai, o Jeremy Corbell, pelo amor de Deus, o cara, né? Cada um vai ter a sua opinião. A gente só tá trazendo, são nomes assim, como a gente nomes importantes de alguma maneira, né? Exato. Seja pro bem ou seja pro mal. Né? Seja pro bem da ufologia, seja pro mal da ufologia. Se não fosse um tal mexicano aí que trouxe umas múmias aí, a ufologia ia ter, né? Não tinha abalado as estruturas de muito lugar nesses últimos dias. Então, assim, criou um sensacionalismo? Criou, mas um monte de gente olhou pro assunto de novo e de novo, né? Então, o sensacionalismo tem hora que ele acaba até sendo necessário para as pessoas olharem um pouco mais pro assunto e entender que alguma coisa está acontecendo ali. Então, Jeremy Corbell, fica aí para você a dica, dá uma estudada sobre esse rapaz. Falamos de John Keel, falamos de Alan Hynek, falamos de Jeremy Corbell / George Knapp, né? Tivemos aí um duo nessa parte. Aí, cara, o que você acha? A gente traz o cara mais polêmico agora e deixa o novato por último? Ou a gente traz o novato agora e deixa o polemicão por último? Vamos trazer o novato em termos, assim, né? O novato em termos. Ele é o corajoso. Vamos trazer o corajoso agora. Vamos trazer o corajoso. Vamos trazer o corajoso. Então. Deixa o mais polêmico pro fim. Beleza. Então vamos falar agora sobre Ross Coulthard. Ele que não entra tanto no patamar de ufólogo, né, pesquisador do fenômeno como ufólogo. Só que porque o corajoso, para você poder entender, esse cara ele já fez algumas investigações um tanto quanto perigosas em vários lugares do planeta, né? E ele já acabou se enfiando em uns lugares, e ele vem sendo uma das figuras mais importantes no momento, porque foi esse cara, né, Guto, que entrevistou e trouxe aí à tona para todo mundo, e de uma forma bem forte, o David Grush, né? Sim. O Ross Coulthard, ele é um jornalista australiano, né? Ele não é americano, é um jornalista investigativo. E, assim, ele sempre foi um jornalista da mídia mainstream, da mídia tradicional. Ele não era um jornalista ligado à ufologia. Não,
E assim, ele já deve ter hoje, já está com mais de 60 anos. Não é quando a gente fala de novato, né, é porque ele começou a escrever e a investigar sobre ufologia de maneira mais recente. Assim, a gente eu não sei dizer exatamente, mas deve ter alguns 10 anos, talvez, que ele está nesse meio ufológico. Por aí. Mas por que a gente fala que ele é corajoso? Você fala aí? Não, pode mandar ver. Putz, ele, como eu te falei, ele é um jornalista investigativo e as matérias que ele fez na mídia australiana, tanto na TV quanto na mídia impressa, foram sempre matérias espinhosas. Então, assim, era sobre a participação dos soldados do exército australiano na guerra do Iraque com os Estados Unidos, como que aquilo se deu, escândalos na indústria farmacêutica, na medicina na Austrália. Sempre foram matérias e investigações com tom de denúncia, sabe? E sempre em cima de assuntos difíceis que lida com poder, que lida com gente poderosa. Então ele sempre foi um cara corajoso. Assim. As coisas que ele investigava não eram coisas simples, eram temas complicados. E é interessante falar que eu vi ele falando num podcast que uma vez ele estava conversando com alguns militares lá do setor de inteligência da Austrália, né, uma conversa, tipo, aquela coisa assim, conversa de bar, com os caras já um pouquinho alterados, né, depois de algumas certas cervejas. Ativou o detector de mentira, né, dos caras, aí começou a soltar. Né, conversando e tal, e aí ele surgiu no meio da conversa ali, o assunto de OVNI, de UFO e tal, né, aí ele falou assim, né, tipo, alguma coisa mais ou menos nesse sentido, assim, e esses assuntos, assim, vocês vão atrás dessas bobagens? E aí, esse militar que tava ali com ele, que já tinha tomado umas outras, falou, não é bobagem não, isso é verdade. Aí ele, quê? Ele falou que foi nesse momento que ele ficou com a pulga atrás da orelha. O cara falou, não, isso é verdade, a gente estuda, isso acontece, tem um monte de casos, a gente tá sabendo, tal. Você pode me dar um depoimento sobre isso? O cara falou, nem a pau, jamais, não vou falar nada. Mas quando ele pegou uma pessoa ali que ele que já era, acho que de certa forma, um informante dele, uma fonte dele, né, do setor de inteligência lá da Austrália, que ele falou, surgiu o assunto de UFO e o cara confirmou para ele que o negócio era sério, mas que ele jamais poderia dar uma declaração a respeito daquilo. Aí ativou o jornalista dentro dele, que ele disse que ele nunca levou esse tipo de assunto a sério antes, e depois disso ele passou a investigar, a levar mais a sério, e aí começou a investigar. Então, assim, ele já lançou alguns livros, né, o Roswell Files, né, os arquivos de Roswell, e o mais recente é um livro, acho que em português não tem tradução, né, chama In Plain Sight. In Plain Sight, traduzindo, esse aí é polêmico. Traduzindo quer dizer, tipo... não, esse In Plain Sight é a respeito daquele apresentador. Do Jim Savile. Isso, mas ele lançou... Do Jim Savile, né? Mas ele lançou já recentemente um outro livro a respeito de ufologia. E a entrevista do David Grush, que o David Grush veio a público e trouxe todas aquelas informações e depois foi participar da audiência no Congresso americano. Quem organizou a entrevista, entrevistou ele, foi o Ross Coulter. Então é um cara que tá... Se tem uma pessoa que está bem formada no momento, é ele.
Até para trazer aqui a lucidez total pro negócio e para mostrar quanto que esse cara é forte, tá? Ele só tem prêmio, né, da Walkley Foundation, que é por excelência no jornalismo. Né? A marca do cara é a ética do cara no jornalismo. Então, ele realmente, a gente traz esse termo, o corajoso, porque o cara foi jornalista pra caramba. Ele foi realmente muito corajoso de chegar ali e encontrar uma possibilidade de uma informação de algo totalmente... E se a gente colocar na mesma frase, né? Sensacionalismo e jornalismo não são palavras que se dão muito bem. O jornalista sensacionalista não é muito bem visto, né? E aí você tem um baita jornalista no nível dele, extremamente respeitado. E aí o cara vê uma ponta de matéria de um tema totalmente sensacionalista, totalmente fora ali do padrão dele. Ele vai atrás, ele chega num David Grush da vida e faz a entrevista que ele fez, tem que ser observado, né? E é um cara que ele tá muito perto agora das informações. E vale dizer que, assim, como você falou, né? Tipo, um jornalista premiado, reconhecido, uma credibilidade enorme. Então, assim, ele não era um cara que não tinha nada a perder. Exatamente. Né? Ele já era um profissional premiado, extremamente respeitado na Austrália e fora, né? Na Europa, nos Estados Unidos, pelas matérias que ele fez, pelas investigações que ele fez. Então, assim, ele podia perfeitamente ser um cara que falaria assim, não, peraí, eu não vou mexer nesse tipo de assunto, porque aí ninguém mais vai me levar a sério. Papo de louco. Papo de louco, vou perder minha credibilidade. E isso aconteceu, sabe? Ele diz que muitas portas se fecharam na Austrália para ele, que os colegas jornalistas passaram a tratar ele com certo deboche, desdém e tal, né, naquele sentido, ela lá, enlouqueceu. Mesma coisa que aconteceu com o John Mack em Harvard, né? Sim. Que era um psiquiatra, diretor do departamento de psiquiatria de Harvard. O cara Harvard fez de tudo para expulsar ele, né? Exato, da exatamente. faculdade. Então, a mesma coisa aconteceu com o Ross Coulthard, só que ele... E aí que a gente fala da coragem, né? Não apenas a coragem para investigar esses assuntos e lidar com poderes, né? Com pessoas poderosas, segredos, mas de botar a própria reputação e carreira em risco, né? E o cara não só foi adiante, como ele continua aí. Exato. É um cara que a gente tem que acompanhar de perto. Como a gente falou, ele não é ufólogo, então não é um cara que a gente vai estar vendo, fazendo vigília por aí, fazendo pesquisa de campo. Não, ele é um jornalista. Ele é um jornalista. Então, o negócio... E ele já achou o caminho dele. Então, o negócio dele é o David Grush. Então, é onde ele vai ficar de olho. Se o David Grush... Teoricamente, ele virou o porta-voz do David Grush, né? Então, o David Grush vai falar, esse cara vai... Com certeza, ele vai estar envolvido, ele vai estar por perto ali. Então, é uma figura muito importante no meio ufológico pra gente ficar de olho. Pra galera que acompanha os Twitter da vida e tal, são personagens interessantes para você estar seguindo, para você começar a olhar e ver onde que tá vindo a notícia dele e o que ele tá falando, porque sempre acaba vindo uma informaçãozinha diferente e acaba tendo aí algumas novidades dessas figuras. Então, o Ross Coulthard é um nome pra gente poder ficar de olho de perto mesmo, porque se vier novidade, provavelmente vai passar por ele. Provavelmente. O David Grush, ele fica numa situação muito delicada, porque assim, o Departamento de Inteligência, de Defesa dos Estados Unidos está esperando ele pisar na bola para tirar a credibilidade total dele, o acesso. Não apenas a credibilidade, mas principalmente o acesso, né? Esqueci a palavra em português, cara. Clearance, lá, né, que fala, né? O acesso dele à informação confidencial. Né? Sim. Eles estão esperando ele falar alguma coisa que ele não tem autorização para falar, porque vale dizer que muita coisa que ele falou, assim, ele passou antes na entrevista por um setor lá do Pentágono, do setor de defesa, né, e falou, eu vou falar sobre isso, isso e isso. Então, assim, ele teve autorização para falar essas coisas. Isso é muito louco. Né?
E ele fica numa situação muito delicada, toda entrevista que ele vai dar, ele fica pisando em ovos para não falar demais, porque os caras estão só esperando a oportunidade para caçar o acesso dele às informações confidenciais. E o Ross Coulter fica numa situação também delicada, porque ele, com certeza, ele sabe de coisa que o Grush falou para ele. Ele mesmo já disse, né? Coisa que o Grush falou para ele, só que nenhum dos dois, ele não pode dizer, porque se ele dizer, vai ficar claro que o Grush vazou e os caras vão atrás do Grush. Mas aqui e ali ele vai soltando alguma coisinha. Sim. E ele não tá só com o David Grush como fonte também, né? Não, um jornalista desse calibre, o cara não tem só o David Grush. Porque pelo David Grush ele com certeza chegou em outros nomes, né? E deve ter aí uma gama de pessoas para poder trabalhar, para poder falar, tanto que nos depoimentos do David Grush já foi falado que existem aí uma quantidade de testemunhas. Tem pelo menos umas outras 30 testemunhas de dentro do governo que vão prestar depoimento. Né? Exato, e aí nisso com certeza o Ross Coulter está por perto. Isso aí pode ser que ele seja o primeiro a ter contato com alguma dessas novas testemunhas. Então é um cara para a gente ficar de olho bem de perto, sim, principalmente nesse momento. Assim, eu acho que é o momento máximo para a gente ficar de olho nesses caras. Né? Pode ser que daqui a um ano a gente já não está falando mais de Ross Coulter, mas no momento ele é com certeza uma figura chave aí para a gente entender o que está acontecendo na ufologia atual, né? Não falando mais da história da ufologia, mas entrando na ufologia atual. Bom, meu caro Guto, rapaz, falar dessas figuras aí leva um tempo, hein, cara, falar pra você. E pra gente poder caminhar pro nosso finalmente, vamos falar da figura máxima do nosso podcast, que é o cara que traz polêmica. Se a gente falou aqui de sensacionalismo, polêmica, falar ou não falar, coragem ou qualquer coisa do tipo, a gente tem que falar de Jacques Vallée. Tem que fazer biquinho pra falar, porque é francês. Jacques Vallée. Jacques Vallée. Francês, né? Pesquisador. Parlez-vous français? Jacques Vallée, no português, claro, né? Jacques Vallée é um pesquisador francês aí, e que a teoria dele é uma teoria que vai do céu ao inferno em menos de um segundo, porque ou você ama a teoria de Jacques Vallée, ou você odeia a teoria de Jacques Vallée. Eu já sei até algumas pessoas que quando ouvir a gente chegando nessa parte aqui vão falar, não quero mais ouvir, já chega. Mas não, cara, fica aí com a gente já ficou aí até quase uma hora de podcast já, fica aí com a gente pro finalzinho, porque assim, Jacques Vallée, ele é uma figura importantíssima na ufologia. Eu falo por mim mesmo, porque é uma das figuras que eu mais prestei atenção quando eu vi as suas teorias, né? E tem uma gama de casos que a gente já pode acabar citando em outros momentos, que você acaba não tendo uma outra aceitação de explicação a não ser a teoria do Jacques Vallée, né? Que é uma teoria que vem trazer de que os avistamentos, os seres, nada mais do que já estão aqui, né? Não estão atravessando o universo para chegar aqui, eles não estão viajando de 2 milhões de anos-luz para chegar aqui. Não, eles já estão aqui, a única coisa é que a gente não consegue ver. Eles estão em outra dimensão, em outra frequência, e eles já estão por aqui, né? Então, Jacques Vallée, ele defende muito essa teoria do interdimensional. Só que tem muita gente que não curte muito essa teoria, porque não vê muito... Acaba não fazendo muito sentido de tudo que está acontecendo, no fim de tudo, ser uma inteligência ou uma espécie que já está aqui, ela só está escondidinha e fazendo piadinha. Então, tem bastante gente que gosta da teoria. Eu, particularmente, gosto muito. Um dos casos que eu falo, sempre cito para as pessoas, eu falo, cara,
Para mim, esse caso é uma das melhores explicações, uma das teorias que mais explica é a teoria do Jacques Vallée, que é o caso de Santa Isabel, que é um caso muito macabro, um caso sinistro pra caramba, que quem investigou, quem trouxe à tona foi Carlos Alberto Machado, né, trazendo pelo menos um nome de ufólogo brasileiro nesse podcast de hoje aqui, mas o Carlos Alberto Machado, que é um ufólogo muito respeitado no meio, e ele vai muito mais atrás de casos macabros, vamos falar assim, né, morte, mutilação e tudo mais. Tem livros maravilhosos, e um dos casos foi o caso de Santa Isabel, que foi um caso onde uma senhora, né, depois da morte, enfim, se você procura por outros podcasts, vocês vão encontrar falando sobre o caso de Santa Isabel, onde depois de morta houve aí o roubo do rosto, né, desse cadáver, né? Então chega a ser até meio sinistro o negócio, tem toda uma questão de corte cirúrgico e tal, e tem questão de temperatura do corpo e tudo mais. E não teve avistamento de OVNI, não teve avistamento de seres, não teve nada. Não teve nada. Parece que simplesmente tiraram, né? E é cirúrgico, não tem marca de sangue, não tem nada. Então quando eu vi esse caso, eu falei, caramba, mas como assim, né? Eu nunca... E aí você entende, você ouve a teoria do Jacques Vallée, eu falei, pô, tá aí então. Tá aí a explicação. Né? Tá aí o que aconteceu, é outra dimensão, já estão aqui e a gente só não percebeu. É onde começa a se fundir, né, Guto, a teoria da ufologia com o paranormal também, né? Acaba começando a se fundir as duas teorias, e aí é onde as coisas começam a ficar meio delicadas, né? Porque aí o pessoal já não vai começar a aceitar muito que um é a mesma coisa que o outro, outras vertentes já vão começar a falar, não, é isso mesmo. A própria vertente espírita, né, já vai muito de acordo com o que a teoria do Jacques Vallée traz. Então, não sei se falei besteiras aqui, Guto, se você puder salientar aí para nós, mas é mais ou menos isso, né? A teoria do Jacques Vallée é basicamente isso. Estão aqui, só estão em outra dimensão, né? Para passar um pouquinho da importância e do peso do Jacques Vallée, né? Ele não é apenas um cara que trouxe uma teoria, né? Da onde veio isso, né? Então, assim, o Vallée, ele nasceu em 39 na França, certo? Ele é um cientista da computação, astrofísico, autor, e assim, o Jacques Vallée é milionário, sabe? Assim, ele é investidor de capital de risco. Então ele investe em startup, tecnologia, tem palestra do TED com o Jacques Vallée, que ele não está falando de ufologia, ele está falando de investimento. Sim. Agora... Que é muito boa, por sinal. Sim, é muito boa a palestra dele. E assim, por que assim, deve-se considerar as coisas que o Vallée fala? Independente do que ele fala, no mínimo você pare outro, sabe? A gente falou do Alan Hynek lá atrás, né? Como o Alan Hynek foi importante, como o cara foi foda, estava ali no coração de tudo, no nascimento da ufologia moderna, científica, né? O Jacques Vallée foi simplesmente colaborador dele. Então tava só aprendeu com o cara, né? Só aprendeu com o cara. Então, assim, enquanto estava o Alan Hynek lá dirigindo o projeto Blue Book, o assistente direto dele era simplesmente o Jacques Vallée. Antes isso aí nos anos 60, mas antes disso, o Jacques Vallée, na França, já tinha trabalhado com o desenvolvimento de tecnologia de radar, de comunicação, telecomunicação. O Jacques Vallée, ele está envolvido no desenvolvimento no próprio desenvolvimento da internet, a comunicação entre bases militares, como eles faziam isso de forma rápida e criptografada nos anos 40, 50, 60. Ele está no coração de todas essas coisas, sabe? Nos projetos espaciais americanos, nos satélites, em sondas. O Jacques Vallée participou de todas essas coisas aí, sabe? Ele sempre esteve envolvido nessa área, além de ter participado do projeto Blue Book durante toda a sua extensão com o Alan Hynek. Então ele foi testemunha da pesquisa do próprio Alan Hynek, né?
E a teoria dele ela é muito interessante e eu acho que assim, ela atrai ao mesmo tempo muitos elogios e muitas críticas, porque assim, ela não, como é que eu vou dizer, ela não bate o martelo, meio que dá para colar qualquer coisa nela, sabe? Isso eu já vi gente criticando a teoria dele nesse sentido, de dizendo, putz, a teoria do Vallée aceita qualquer coisa pode ser explicada pela teoria dele e tal. Vale dizer que ele não fala que a teoria dele está certa, é uma teoria. É um cara que estuda e acompanha há muito tempo o assunto e, como cientista, ele vai tentando encontrar explicações. Só que é um cara que, assim, investigou e pesquisou muito, né? Ele esteve no Brasil 3 vezes já, no Nordeste, em São Paulo também, e já pesquisou casos no mundo todo. Tanto que a gente falou do Alan Hynek no Contato Imediato Terceiro Grau, naquele filme tem um pesquisador francês que é coprotagonista do filme. Se o Alan Hynek faz uma participação, esse personagem do pesquisador, que é francês, é inspirado no Jacques Vallée. O Spielberg inspirou no Vallée. E a teoria dele, o principal livro dele, onde ele explicou, ele apresentou essa teoria, chama Passaporte para a Amazônia. Que na capa do livro é muito legal, porque você tem assim um típico alien Grey, né, aquele design do Grey, e ele está segurando máscaras, né, uma máscara de uma fada, uma outra máscara de um demônio, uma outra máscara de uma outra criatura. E essa teoria dele se baseia, um dos pontos principais da teoria dele que é o seguinte: o fenômeno ufológico que a gente conhece hoje, que a gente entende como ufológico, ele se apresenta para a gente dessa maneira. Um dos motivos é porque está de acordo com o nosso estágio de conhecimento hoje. Então, ele interpreta de que forma? Se a gente interpretar se a gente pegar uma imagem, uma descrição de um disco voador dos anos 40 e de um disco voador de um OVNI hoje, são diferentes. Essas descrições se adaptam ao momento tecnológico e científico de conhecimento da época. Então, essa teoria dele, um dos pontos é que o fenômeno se adapta ao momento em que ele está aparecendo. Então, não faria muito sentido uma nave espacial aparecer numa época em que as pessoas não sabiam sequer que existiam planetas, certo? O paradigma daquelas pessoas era religioso. Então, faria mais sentido o fenômeno se apresentar para elas como anjos ou demônios do que como um ser de outro planeta, sendo que naquela época as pessoas sequer sabiam o que era um planeta, não sabiam nem que existia o planeta Terra. E esse fenômeno se apresenta de diferentes maneiras, E aí essa teoria dele acaba englobando tudo, desde o paranormal ao folclore até a ufologia, porque o fenômeno se baseia muito no conhecimento de mundo e na interpretação daquela pessoa ou daquela sociedade naquele momento. Uhum. Então, de certa forma, qualquer coisa, tipo as fadas na cultura celta, os djinn no mundo árabe, né, que é o djinn, o que virou-se o gênio da lâmpada, né? Os anjos, os demônios, tudo isso, segundo a teoria do Vallée, pode ser, não quer dizer que pode ser manifestação de uma mesma coisa, que seria, no caso, uma super consciência.
E nas palavras dele, né, ele disse que ele ficaria decepcionado se tudo isso se tratasse tipo, de nave saindo de um planeta e vindo para o outro. Que ele considera muito mais a hipótese de planos de existência diferentes, né, de outras dimensões. E a teoria dele com a do John Keel, ela vai muito... Eles falam, de certa forma, quase a mesma coisa. Né? O John Keel considera meio que isso também, assim, tipo... As manifestações paranormais e ufológicas são meio que a mesma coisa, se apresentando de formas diferentes. A diferença entre eles é que o Vallée vai mais para o lado interdimensional. Sim. O John Keel considera que isso está no mesmo plano, na mesma dimensão. Uhum. E outro aspecto importante da teoria do Vallée é que quando ele se pergunta por quê, né? Por que isso acontece? Ele aí apresenta uma hipótese, né? Nem ele fala que é isso, ele joga no ar, especula que tudo isso não se trata de não passa além de um teatro, uma manipulação. Agora, por que essa manipulação? Aí ele levanta a hipótese. Pode ser para conduzir o caminho da sociedade humana para algum entendimento, para alguma consciência daquele próprio fenômeno. Pode ser literalmente para confundir, ao invés de explicar, para confundir. O que ele realmente acha difícil, e isso aí eu concordo, né? Aquela história do alien atravessar o universo para vir aqui pegar pedra. Para que queria fazer isso? Talvez, mas aí vamos falar, mas não tem caso que a pessoa viu isso, viu um alien no meio do deserto, lá no meio de uma montanha, pegando pedra. A hipótese dele é que se apresentaram dessa forma, aquilo ali, eles não estavam necessariamente fazendo aquilo, porque aquilo ali era um teatro. Aquilo ali era uma simulação, uma manipulação. Era aquilo que eles queriam se apresentar daquela forma, porque, de certa forma, a pessoa meio que espera aquilo. Quando vai falar de alien, espera um estereótipo. Quando a gente vai falar de cientista, a gente tem um estereótipo. Então, que o fenômeno ele se adapta ao ambiente, ao momento, né? Ao paradigma da época, ao mesmo tempo que ele vai moldando esse paradigma. Você pode ver que assim, é difícil explicar a teoria dele, é muito difícil. Sim, acho que a dificuldade de explicar... Por isso que ela é tão polêmica, né? A dificuldade de explicar a teoria dele, até por isso a gente deixou ele por último, porque é um cara, e tem, acho que no Hangar 18 tem um episódio só dele, tem vários outros podcasts que tem um episódio falando só de Jacques Vallée. Sim. Porque é muito complicado mesmo falar da teoria dele. E ao mesmo... não sei se eu consegui explicar direito, cara. Não, conseguiu. Assim, para quem... Eu venho entendendo, que eu venho estudando. Para quem não tem o conhecimento, né, eu acho que ficou bem legal, ficou bem claro, né? Obviamente, se a gente pegar um ufólogo que estuda ele, se a gente trazer o Jacques Vallée aqui para falar da teoria dele, provavelmente ele vai explicar de uma outra forma, para ele explicar para a gente como que funciona. Mas eu acho que tá bom, né, Guto? Eu acho que a gente trouxe bastante nome aí, entrou bem a fundo na questão do Vallée também. Trouxemos aí nomes importantíssimos para todo mundo, então só para a gente recapitular aqui, então, John Keel, Alan Hynek, Jeremy Corbell e o George Knapp já junto ali. A gente tem o Coulthard, né? Também o Ross Coulthard aí na parte do jornalismo e, finalmente, Jacques Vallée, que vem trazer a teoria, talvez a parte da teoria da ufologia mais polêmica de todas.
Eu acho que tá bom, né, Guto? Acho que a gente já falou bastante, cara. O que você Tá acha? bom, pessoal, não Vamos aguenta dar um ouvir até logo? Vamos. Preciso jantar. Vamos dar um até logo para essa galera aí. Muito obrigado para você que acompanhou o nosso podcast, que acompanhou esse bate-papo, né? Mais um pouquinho para a gente poder aprender. Eu aprendi pra caramba, né? Alguns desses aqui eu não tinha conhecimento, não tinha tanto conhecimento sobre eles, né? E a ideia é um pouquinho do que a gente falou aqui, a gente fazer um resuminho em postagens e tal, e sempre colocar para vocês nas redes sociais. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, o Twitter, tá? E dar aquela estrelinha pra gente, seja por qual agregador de podcast que você estiver escutando. Beleza? Muito obrigado, Guto, mais uma vez por seus ensinamentos e conhecimento compartilhado aqui com a gente no podcast, cara. Pô, você manda demais, velho. Você manda demais. Mando nada, só recebi o Pix. Só se for do agiota que tá colando pra Agiota com helicópteros pretos. Exatamente, os agiotas pretos nós temos aqui, né? Os agiotas de preto, né? Agiotas em black. Agiotas em black. Chegando aí junto do podcast. Agiotas que chegam de nave espacial, né, velho? Meu Deus. Só falta. Já pensou nisso? Você é louco, cara. Já pensou, cara, o fenômeno se manifesta do seu lado, olha pra sua cara e fala assim: me paga o que você tá devendo. Paga o aluguel. Seria maravilhoso. Meu Deus, a gente já tá ficando maluco aqui. Muito obrigado para você que acompanhou mais um episódio do podcast O Contato e nos encontramos num próximo episódio. Até mais. Valeu! Falou!